Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje sobre sorteio da Champions League, aconteceu no final desta quinta-feira e estou gravando, pós-sorteio. Vou trazer para vocês aqui alguns dos jogos que eu achei mais interessante, e que eu acho que vão ser muito legais também de assistir. Começando aqui pedindo para vocês se inscreverem, curtir, comentar e compartilhar este conteúdo. Vou falar das equipes do pote 1, então tô com uma colinha aqui na minha lateral, porque são muitos jogos e de cabeça não vou conseguir falar para vocês todos eles, beleza? O pote 1, que foi o primeiro pote a ser sorteado, e vou passar para vocês aqui os confrontos. Primeiro pote, depois os confrontos, beleza? O pote 1 tem Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona, beleza? O Barcelona está no pote 1 porque a Roma não se classificou, na temporada passada para a Champions League, e a Roma tinha um coeficiente melhor do que o Barcelona e ficaria, no pote 1 caso se classificasse. Como não aconteceu, o Barcelona foi campeão espanhol, ele assumiu aí uma vaguinha no pote 1, beleza? Vou trazer para vocês aqui o confronto do Paris Saint-Germain, os confrontos do Paris Saint-Germain. Ele vai pegar o Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic de Bilbao, Athletic Clube. Esse daqui para mim é o trajeto, a trajetória da morte. Então é uma sequência de confrontos muito pesada. O Paris Saint-Germain, que nunca dá sorte em sorteio da Champions, seja na versão passada, seja nessa temporada passada, que já era a fase de liga, sofreu para se classificar, bateu o campeão, mas mesmo assim sempre sofre em sorteios, beleza? Toda temporada aí, quando era a fase de grupos normais, sempre caía ali num grupinho da morte, e fase de mata-mata, vira e mexe, era Real Madrid e Barcelona que pegava. Então o Paris Saint-Germain definitivamente não tem sorte, Vou elencar aqui para vocês os confrontos que eu acho que vão ser os mais pesados, Bayern de Munique e Barcelona. Esses confrontos aí contra o Paris Saint-Germain vão ser a grande pedra no sapato do atual campeão. E um destaque, que eu pontuo por fora, é a partida contra o Athletic de Bilbao. O time de Bilbao é muito difícil de enfrentar, principalmente jogando em casa. E o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Athletic de Bilbao lá em Bilbao. Vai ser uma partida que eu acho que vocês devem parar para assistir, beleza? Os confrontos do Real Madrid, parece que todo ano já está lá carimbado, vai ter Manchester City em confronto contra o Real Madrid, beleza? E esse ano não foi diferente. Então, o Real Madrid vai enfrentar o Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Mônaco e Kairat. Esse daqui é um asterísticozinho para vocês ficarem de olho. É o estreante na Champions League. O Real Madrid vai jogar praticamente lá na China. Esse time praticamente ali faz fronteira com a China, beleza? Cara, esse daqui vai ser um jogo muito legal, principalmente para as pessoas que moram lá, de ter o Real Madrid jogando contra o seu time. Então é uma partida que vai ser muito interessante para a população local, que dificilmente teve um confronto desse calibre com um time dessa expressão que é o Real Madrid, beleza? Os pontos de atenção é simplesmente Manchester City e Liverpool. Ano passado, temporada passada, o Real Madrid pegou o Liverpool também, tomou uma peia para ficar ligeiro, e o Manchester City ele acabou eliminando, na fase de mata-mata. Mas são os dois confrontos aí que eu acho que vão dar aquela destoada, beleza? Que vai ser um pouco mais difícil para o Real Madrid, tá bom? O Manchester City vai enfrentar o Borussia Dortmund, o próprio Real Madrid, Bayer Leverkusen, Vila Real, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray e Mônaco. Então são jogos que vão ser bem complicados também para o Manchester City, que não começou tão bem assim a Premier League, mas
O ponto que eu acho de expressão aí é o próprio jogo do Real Madrid que eu citei anteriormente, e duas equipes, né, que eu acho que vão trazer dificuldade para o Manchester City, é o Galatasaray. O City vai pegar em casa, mas de qualquer forma é um time que é bem interessante, tem um elenco muito forte, e o Napoli, atual campeão italiano. Time do Conte muito legal, muito interessante também de ver jogar. O próximo é o Bayern de Munique, né? Vai enfrentar aí Chelsea, Paris Saint-Germain, Clube Bruges, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise e Pafos. Outro estreante, vai pegar dois estreantes, né? Na verdade, Union Saint-Gilloise e o Pafos da Grécia, time do Davi Luiz, beleza? Dos pontos aí que eu acho que vai ser difícil para o Bayern de Munique é esse Chelsea, né? E o próprio Paris Saint-Germain. E um asterístico por fora é o Arsenal. Time muito bom de Mikel Arteta, se reforçou e acredito que essa temporada aí vai conseguir colher os frutos, beleza? O Liverpool vai enfrentar o Real Madrid, a Inter de Milão, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag e Galatasaray. Então, o Liverpool, que fez a melhor campanha, né, na fase de liga da temporada passada, jogou demais, mas acabou sendo eliminado para o Paris Saint-Germain, que estava na repescagem, passou da repescagem e acabou eliminando o Liverpool, né? Então, não é garantia de nada você fazer uma fase de liga esplendorosa, né? O Liverpool foi muito bem na fase de liga, mas chegou no mata-mata e Coca-Cola de 3 litros, né? Gastou tudo na fase de liga, na fase do mata-mata, que era importante, não vingou, beleza? Um jogo que eu acho que vai ser interessante aí para o Liverpool, né? O próprio Real Madrid e a Inter de Milão, que eu acho que é uma das surpresas aí para essa temporada, principalmente para mim, né? Mudança de treinador, tomou aquele sacode na final da Champions League e tá se reestruturando aí com um treinador novo, novas ideias, enfim, acredito que seja um grande confronto para o Liverpool, beleza? A Inter de Milão vai pegar o Liverpool, né? Obviamente. Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat e o Union Saint-Gilloise. A Inter de Milão também vai enfrentar o Kairat e o Union Saint-Gilloise, os dois estreantes, beleza? Ponto de atenção aí para a Inter de Milão, o próprio Liverpool e o Arsenal, que são os dois times aí que acredito que vão incomodar. Não citei o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid começou essa temporada muito mal, se reforçou muito bem, né, pelo contrário, mas a temporada na La Liga não começou legal para o time de Diego Simeone, tá bom? O Chelsea vai enfrentar o Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Qarabag. Então, os jogos principais aí do Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique, e um jogo que eu acho que vai ser interessante para o Chelsea, até para um contexto diferente, é a Atalanta. É um time que é muito legal de ver jogar também, mesmo que tenha mudado o treinador que assumiu mantém a mesma ideia de jogo, né? Então, tirando esses confrontos mais cascudos aí, Barcelona, Bayern de Munique, acredito que a Atalanta vai ser um jogo legal, a Atalanta e Chelsea vai ser um jogo legal de assistir. Chelsea muito pelo seu jogo para frente, um jogo que impõe muito, e a Atalanta que é totalmente o reverso, né? Defende para buscar uma espetada e tentar ganhar a partida, tá bom? O Borussia Dortmund vai enfrentar Inter de Milão, Manchester City, Vila Real, Juventus, Bodo Glimt, outro estreante, Tottenham, Atlético de Bilbao e Copenhague. Então vai ter um jogo legal aqui contra o Bodo Glimt. Eu acho que o Bodo Glimt é um time que é muito interessante, né? Ali do Círculo Polar Ártico, praticamente ali pertinho. E tirando os confrontos mais pesados, né? Inter de Milão e Manchester City, acredito que o Borussia Dortmund vai fazer um jogo legal contra o Bodo Glimt. Tem confrontos muito equilibrados aqui. Se você acabar olhando alguns times que vão estar, né, no caminho do Borussia Dortmund, Bodo Glimt, Tottenham, Atlético de Bilbao e Copenhagen, você parece que está olhando para uma UEFA Europa League. Então, são equipes que normalmente jogam muito, né, a Europa League. Essa temporada vão estar jogando a Champions League
e vai ser confronto legal, porque vai ser meio que nivelado, sabe? Então, Vila Real também voltando depois de 2, 3 temporadas atrás, ter feito uma boa campanha, ter chegado às semifinais, né? E vai ser um confronto interessante também contra o Borussia Dortmund, tá bom? E Barcelona, que vai enfrentar Paris Saint-Germain, Chelsea, Frankfurt, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen e Newcastle. Esses daqui são alguns jogos muito, muito, muito legais. Eu acredito que Barcelona e Paris Saint-Germain, que é aquela final que a gente queria muito que acontecesse, né? Na temporada passada, a Inter de Milão acabou eliminando o Barcelona, e essa hipotética, né, edição de final que poderia ter acontecido vai ser a primeira partida dessas duas equipes aqui no campeonato, beleza? Então, o Chelsea também é uma equipe muito forte para enfrentar o Barcelona, mas de resto o grupo do Barcelona tá bem legal, bem acessível, vai pegar o Frankfurt, vai pegar o Clube Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen, então tem tudo aí para ser um dos líderes da fase de liga. É o meu palpite para essas equipes aí, para essa equipe, né, no caso o Barcelona, que ela lidere a fase de liga, porque ela tem confrontos mais acessíveis que os seus adversários. Beleza? Comentem aí o que vocês acharam desses confrontos, quem vocês acham que vai se classificar aí no top 5, né? Acredito que Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Real Madrid sejam aí as equipes que fiquem aí entre o top 5. Acredito que o Real Madrid e o Paris Saint-Germain não vão cometer o erro que cometeram na temporada passada. Então, era uma edição nova que todas as equipes estavam entendendo como jogar, como que seria, é uma perspectiva muito diferente. Então, as equipes, acredito que o Real Madrid e o Paris Saint-Germain não vão cometer esse erro de novo, não vão cometer. Então, sofreram muito, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, que bateu o campeão, é verdade, mas é uma equipe que sofreu muito na fase de liga. Levou até a última rodada para ver se ia se classificar. Então, essas equipes aí, quase certeza, sem esquecer do Manchester City, que também cometeu o mesmo erro que Real Madrid e Paris Saint-Germain. Acredito que essas equipes não vão vacilar de novo. Então, elas, beleza, entendi o regulamento, é assim que funciona essa nova fase de Champions, fase de Liga, eu vou jogar a Vera, porque as outras equipes jogaram realmente afinco e conseguiram se dar bem. Aí o Liverpool tava faltando 2 rodadas, ele já estava jogando com o time reserva, porque já estava classificado fazia tempo. Então, cometer o erro 2 vezes, acho muito difícil que essas equipes cometam, beleza? Para mim, esses que vão ser os 6 primeiros aí. Acredito que Inter de Milão, Borussia Dortmund, são equipes que vão, mesmo que elas sejam do pote 1, né, do principal pote, acredito que sejam equipes que vão ficar ali no meio, não vão sofrer tanto assim para se classificar, mas elenco essas 6 equipes aí como as mais fortes, né? Vão ter muitos jogos aí que um vai acabar pegando o ponto do outro, né? Vai ter Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City. Então, muitos desses confrontos aí vão ter alguns deles roubando ponto um do outro, beleza? Essa Champions League, esse novo formato, eu acho muito legal, dá chance das equipes que tenham um poderio financeiro menor, que sejam de menos tradição, conseguir avançar e competir com os outros grandes, não de igual para igual, mas que consiga ali de uma forma um pouco mais justa estar numa classificação boa. Então, quando era o outro formato de fase de grupos, muitas vezes tinha um time, acontecia isso muito com o Bayern de Munique, com o Manchester City, dominava o grupo de ponta a ponta. Então aí já chegava nas últimas 2 rodadas já classificado, aí já não estava mais com aquela vontade de jogar, enfim. Fase de liga,
você tem que jogar e tem que ganhar. Então, a qualquer momento ali você pode ficar de fora da fase de mata-mata. Então, tem a questão dos playoffs, né? Os 8 primeiros passam direto para as oitavas e do oitavo até o 15º eles jogam playoff antes de jogar as oitavas. Então, são questões ali que se aumenta mais 2 jogos de calendário. Então, tem muitas nuances aí, muitos pontos a se especificar de que as equipes mais fortes vão ter que ir com a faca nos dentes. Então, vai ter que ir para cima, vai ter que jogar para se classificar sem problemas e ir direto para as oitavas. Na fase de oitavas para frente, aí, meu amigo, é competência. Vai ter que jogar bola e vai ter que mostrar porque é um dos favoritos. Então, equipe favorita é assim, tem que mostrar na hora que for decidir, ele tem que falar assim, eu sou o favorito, bota a bola debaixo do braço, se classifica e vai avançando de fase. Então, o Paris Saint-Germain, por exemplo, ele chegou na fase de mata-mata, né? Disputou os playoffs ali, já estava desacreditado, passou na Bacia das Almas na fase de liga, foi para os playoffs, classificou, foi para as oitavas totalmente desacreditado de que passaria do Liverpool e passou. Então, o Paris Saint-Germain é um dos bons exemplos disso, né? Apesar de ser um time muito forte, ele vacilou muito na fase de liga, quase não passa PSG, quase não passa Manchester City, quase não passa Real Madrid. Então, acordar e se moscar, já sabe, os outros vão querer a vaga e vão classificar. Então, você precisa mostrar por que você é o favorito. Então, nada melhor do que mostrar isso já desde o início. Então, fase de liga, faça o trabalho direitinho, vença suas partidas, vença suas principais partidas, até para ir eliminando qualquer chance de algum outro adversário mais forte passar você na classificação. Mas enfim, esses são os confrontos. Eu achei muito legal mesmo. A Champions League, a temporada passada eu estava meio receoso. Quando começou, realmente eu falei, cara, é muito legal, confrontos muito bons, confrontos de times muito fortes. Então, às vezes a gente queria ver um confronto e esses times não conseguiam se encontrar na fase de mata-mata, por exemplo, porque caíam em chaves diferentes, em lados diferentes da chave e não iriam se enfrentar ou se enfrentariam só na final. E a fase de liga consegue proporcionar pra gente esses confrontos mais fortes já logo de cara. Beleza? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, manda para os amigos. Beleza? E até a próxima!